Bom, gente, agora nós vamos conversar com Eider Mendes. Na verdade, ele é voluntário aí da CVV, que na verdade é o Centro de Valorização da Vida. E nós vamos estar conversando com ele que é servidor público, tá? E vamos conversar com ele que vai trazer algumas informações pra gente e vai poder falar sobre esse lado como voluntário. Ele é servidor público, né, do IBGE, trabalha na comunicação do IBGE, tem uma história gigantesca nesse meio e com certeza conhece muito gente, ser humano, pessoas. E não tem coisa melhor para trabalhar como voluntário, pessoas que já estão há tantos anos lidando com gente. Porque eu acho que quando você está há tantos anos e você vê uma pessoa que não tem costume de lhe ver no dia a dia e consegue lhe enxergar com um patamar bem evoluído, valorizado, como agora há pouco o nosso colega de trabalho olhou para você e disse que é a mesma coisa que está vendo lá, o local onde o senhor trabalha há tantos anos. Isso significa dizer que existem pessoas que não passam despercebidas sobre o nosso olhar. E como é bom a gente poder olhar e sentir que essa pessoa resolve situações, que essa pessoa é uma pessoa que a gente tem empatia, que a gente olha com um olhar diferenciado, de carinho, de respeito, de admiração. Para mim é uma honra poder lhe receber aqui e eu acho que Deus nos presenteia dessa forma, não é verdade? Com certeza, Vanusa. É um prazer também estar aqui com você, com seus telespectadores aqui do programa, da TV O Dia, trazendo informações sobre o Setembro Amarelo. Sim, né, que é o mês, que é muito importante. Isso, é o mês da valorização da vida e da prevenção ao suicídio. Isso, que era algo tão difícil da gente falar no passado e nem podia, né? Você falar sobre suicídio. E talvez hoje a gente tenha mais consciência de que não é que a gente veja mais que isso está acontecendo com mais frequência, mas que a gente possa não ficar com tudo isso tão camuflado e escondido ao ponto de não ajudar. Porque muitas pessoas, Eider, se eu estiver errada você me corrija, elas talvez tenham perdido entes queridos, pessoas amadas, amigos, parceiros, porque elas não tinham nem noção do que estavam acontecendo ao redor. E hoje eu acho que a gente tem que falar que é melhor você salvar vidas e saber que salvou vidas pelo que você viu, pelo que você percebeu, do que isso ficar camuflado ao ponto de depois você dizer, poxa, por que eu não consegui enxergar isso? O que estava acontecendo que não passou nem pelos meus olhos, nem pelos meus pensamentos que isso poderia acontecer? Se eu estiver errada, me corrija, mas eu acho que hoje a gente precisa estar mais por dentro dessas situações do que nunca. Isso, na realidade, Vanusa, o que a gente precisa estar atento é aos sinais que às vezes as pessoas possam estar passando de uma depressão, de uma tristeza. Uma pessoa que era alegre, de uma hora para outra muda para tristeza. Uma pessoa que gostava de viajar e uma hora só gosta de ficar dentro de casa. São sinais, né, que você percebe que a pessoa não está legal. E a gente precisa perder o medo de se aproximar e até oferecer para uma conversa. Está tudo bem com você? Como é que você está? Tá? O CVV, agora no Setembro Amarelo, por exemplo, traz esse convite para que a gente perca o medo de se aproximar das pessoas e oferecer uma conversa amiga. Da mesma forma como nós, voluntários do CVV, oferecemos a nossa conversa amiga pelo telefone 188, gratuitamente, de forma sigilosa. Então, é importante que a gente fale agora no mês de setembro que existe sim a possibilidade de se prevenir o suicídio. Como? Chamando a atenção das pessoas de que elas devem falar sobre sua situação, o que está sentindo, perder o medo de se expor, mas ao se expor com pessoas de confiança, com amigos, ou então pessoas profissionais da saúde, como psicólogos, psiquiatras. A gente precisa, inclusive, perder esse medo, esse tabu, acabar com esse tabu de procurar profissionais da psicologia e da psiquiatria. Se você não está legal, psicologicamente, emocionalmente, onde você está ficando inclusive travado na sua vida pessoal, na sua vida do trabalho, em todos os setores da sua vida, é sinal de que a gente precisa procurar ajuda, perder o medo de procurar ajuda. Eider, você é voluntário de lá da CVV há quanto tempo? Há 20 anos. 20 anos. Quando foi que você teve essa vontade de poder estar perto de pessoas e de uma certa forma, de uma organização que na verdade não tem fins lucrativos?
Você pode até contar um pouco do que passa pela sua mente, na sua vida, um pouco da sua experiência. Sim, e na realidade, por que eu de certa forma, quis entrar nesse trabalho? Sim. Porque há cerca de 30 anos atrás, eu passei um momento meio negativo na minha vida, que eu estava triste, deprimido, tá? E a única coisa que eu queria realmente era melhorar o meu estado de saúde mental, emocional, tá? Eu chegava em casa, por exemplo, e começava a chorar. Né? Eu sentia que não tinha alguma coisa que não estava legal. E naquele momento eu procurei ajuda, eu fui atrás de um psicólogo. Né? Isso há 30 anos atrás, quando era ainda meio preconceituoso, inclusive, se procurar ajuda com o psicólogo. Hoje em dia já virou uma coisa bem mais tranquila, as pessoas não associam mais tanto a transtornos mentais pesados. Né? Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Procurei um psicólogo por um ano. Eu estava me sentindo bem, já renovado, superei os meus problemas, a ajuda do psicólogo foi essencial e hoje as pessoas, na realidade, têm que também romper esse tabu e procurar ajuda. E algum tempo depois, 10 anos depois, eu ouvi uma propaganda de que o CVV estava procurando voluntários. Então eu fui me disponibilizar a fazer uma capacitação do CVV, onde a gente recebe toda uma indicação de como atender as pessoas, como conversar com empatia, com humanismo, sem críticas e sem julgamentos, que é uma coisa essencial a quem está precisando de ajuda, e você não reforçar aquela sensação negativa que ela já tem, que é de muita críticas e julgamento da sociedade, das pessoas, de quem estão próximas. Né? E, na realidade, o que me motivou foi poder oferecer a alguém o que na época que eu tive uma certa depressão, eu não tive, que foi a disponibilidade de ter alguém com quem eu pudesse conversar, em que eu sentisse que eu podia confiar. E através do CVV, nós somos voluntários que temos essa confiabilidade de sigilo, de anonimato e de verdadeiro trabalho humano para ajudar as pessoas. Então eu ofereci aos outros o que eu não tive na época em que eu precisei realmente. Quantas pessoas hoje nós temos dentro do estado do Piauí fazendo esse trabalho? Você tem ideia? No Piauí nós temos 2 postos do CVV atuando, tá? Um aqui em Teresina, onde nós temos cerca de 20 pessoas, 20 voluntários. E em Parnaíba, acredito que deve ter uns 8 voluntários. Mas no Brasil inteiro são mais de 90 postos do CVV atuando, são mais de 3.000 voluntários, para atuar 24 horas por dia, nesse nosso telefone 188, que é um telefone gratuito. As pessoas, mesmo que não tenham crédito no seu celular, elas podem ligar gratuitamente, vai conseguir falar com nossos voluntários mesmo sem crédito no celular. Bom. Esse trabalho voluntário, como ele é, na verdade, distribuído para essas pessoas que têm interesse de ajudar, de apoiar, de estar ali no 188, porque é 24 horas e a gente percebe que há essa necessidade. Como são voluntários, também precisam sobreviver. E aí, como é que é? Na realidade, nós temos muitas pessoas que adequam os seus horários de trabalho. Tem pessoas que só trabalham 6 horas por dia, só pela manhã. E à tarde pode doar um horário. Então são aposentadas também, que podem doar seu horário. Eu, por exemplo, com trabalho de manhã e de tarde, o meu horário é sempre às quintas-feiras, de 7 da noite às 22, uma vez por semana, um plantão de 3 horas. Nossa, que interessante. E algo muito bonito da gente ver e muito interessante porque talvez existam pessoas que sintam vontade de trabalhar com esse lado voluntário, mas desconhecem. Isso, e eu queria até aproveitar o ensejo aqui com você, Vanusa, e convidar as pessoas que tenham realmente esse dom de conversar com o outro de forma empática e queiram, na realidade, servir, porque na realidade é um serviço, né? Não é remunerado como os outros, é voluntário, e eles podem se inscrever para ser voluntário no CVV aonde? No nosso site, que é o cvv.org.br, lá tem uma aba voluntariado e você se inscreve para o posto de Teresina, o posto físico, e assim que a gente tiver uma turma de capacitação, a gente faz a convocação. Mas eu queria, na verdade, solicitar até de forma enfática, principalmente para um plantão da madrugada, que em todo o Brasil nós temos uma certa deficiência, porque é um horário realmente que as pessoas estão dormindo, mas nós temos pessoas que são aposentadas e têm disponibilidade de tempo e inclusive gostariam de estar atuando de alguma forma no auxílio às pessoas. Então eu faço um apelo a pessoas aposentadas que queiram trabalhar no nosso trabalho, no CVV, que se voluntariem para esse horário. Seria muito válida, porque nós precisamos bastante. É um horário que tem uma demanda, onde as pessoas às vezes não conseguem dormir por conta de seus problemas e tem muita necessidade. Muito bom. E você também pode trabalhar onde você estiver. Se de repente você estiver viajando, é voluntário, só tem que ter o compromisso de acordar na madrugada e atender as pessoas naquele horário, né? Exatamente. O nosso trabalho hoje,
Nós temos um posto físico, muita pessoa, se quiser atender lá no posto físico, através do telefone, tudo bem. Mas você pode atender de sua própria casa. Eu, por exemplo, atendo lá em minha casa, através de um notebook com fone de ouvido. E a gente recebe as ligações através de um aparelho. Eu viajei essa semana passada a Parnaíba a trabalho e dei 2 plantões, um na terça e um na quinta, inclusive substituindo uma colega. Então, é tranquilo, você pode viajar, inclusive, para qualquer país do mundo, tendo acesso à internet, você consegue dar um plantão. Eida, eu acho que esse é o maior presente que você pode dar para Deus, porque você está salvando vidas, está dando oportunidade de pessoas repensarem suas vidas, buscarem apoio. Quando você fala de buscar um apoio, há necessidade. Existem pessoas que vão em psiquiatras e muitas vezes não vão em psicólogos, ou vão só no psicólogo, não vai no psiquiatra. A gente sabe que esse cuidado espiritual também se faz necessário em primeiro lugar, e as demais coisas também são acrescentadas, mas há essa importância, e a gente tem visto também, independente de religião, o quanto as pessoas precisam realmente dessa busca, porque é a alma, é a carne que padece e as pessoas precisam realmente se cuidar. Tem pessoas que estão tomando trilhões de remédios e se sentem desanimadas e entristecidas porque nem os remédios estão realmente trazendo a solução. E mais um dos motivos para você buscar ajuda, principalmente psicológica, entender, de repente não é aquele remédio, mas pode ser outro. De repente é um momento que você precisa ter o apoio de alguém ali. Então, assim, gente, há oportunidades de você ser ouvido e de você buscar. Como é que nós estamos com esse caso de suicídio dentro do nosso estado, dentro da nossa capital, se possível for? Na realidade nós temos dados, pelo menos de Piauí, né? O Piauí, na última indicação do Ministério da Saúde, com relação aos números de suicídio, tem o 3º maior indicador do Brasil, né? Então a gente vê que o nosso estado passa as pessoas aqui por algum problema realmente de ordem emocional e que precisa ser tratado. Então a gente precisa, inclusive, procurar ajuda psicológica e psiquiátrica. Aí muita gente diz assim, eu não tenho dinheiro para custear realmente um tratamento. Mas existe sim, pessoal, a possibilidade de você fazer um tratamento gratuito pelo SUS e é efetivo. Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos o Provida, que é da Fundação Municipal de Saúde da Prefeitura de Teresina, que atende ali perto da igreja de São Benedito, que é gratuito com psiquiatra. A pessoa está pensando, cogitando suicídio, indique o serviço do Provida da Fundação Municipal de Saúde. Lá eles são atendidos e se houver necessidade de um apoio também psicológico, eles indicam o seu trabalho para o CAPS, que também é gratuito, o Centro de Apoio Psicossocial, com psicólogos gratuitos também. Para a gente finalizar esse bate-papo, eu gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa e o que o senhor tem percebido nesses anos todos e um alerta para quem está assistindo o nosso programa agora, que tem alguém na família que da noite para o dia, e a gente sabe que não é assim, mas muitas vezes você percebe essa tristeza, você percebe, às vezes, até uma alegria disfarçada e que as pessoas têm que observar, têm que analisar os cuidadores, os amigos, os familiares e até as próprias empresas que aí estão. A gente vê, principalmente agora no Setembro Amarelo, que se busca, na realidade, discutir esse fenômeno, né? Falando de qualquer forma sobre o suicídio, mas mostrando sim que é possível prevenir. E como prevenir? Nós temos de 2 formas. É a pessoa que se sente emocionalmente abalada de alguma forma, procurar ajuda. Ela tem que saber que falar é necessário, tá? Ela pode ligar para os nossos voluntários, com uma conversa amiga, 24 horas por dia. Às vezes não tem como ir ao psicólogo durante o dia. Liga à noite, liga em outro horário, 24 horas. E também saber que é necessário procurar uma ajuda efetiva de profissionais. Por exemplo, a Vanusa falou agora há pouco a questão dos remédios. Se um não está dando certo, você não pode, na realidade, entrar de remédios de uma forma irresponsável. Tem que ser passado realmente por um profissional da saúde, que é o psiquiatra. E geralmente, se você está numa crise depressiva, fazer esse trabalho em conjunto, o psiquiatra e o psicólogo, e realmente é uma coisa perfeita. Só assim, na realidade, se permitindo realmente buscar uma ajuda efetiva, é que a gente vai conseguir reduzir esses indicadores de suicídio no nosso estado. E, como eu estou falando, todas as prefeituras do Piauí têm centros de apoio psicossocial, chamados CAPs, com psicólogos gratuitos através do SUS. E é um serviço efetivo. Então, nem a questão de você dizer que não tem dinheiro,
Tem sim, nós temos trabalho gratuito das prefeituras em prol da nossa população. E quem quiser ligar para o CVV, diz que 24 horas por dia, 188, um serviço gratuito. Mesmo que você não tenha crédito no seu celular, você vai conseguir falar com nossos voluntários. Eu tenho certeza que vai ser bem acolhido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Só de olhar para você, você já passa paz pra gente. Que você continue fazendo esse trabalho. Acredito que Deus tem uma alegria imensa de vê-lo aqui falando sobre esse trabalho voluntário, mas principalmente ajudando pessoas, seres humanos. Que você continue tendo saúde, que você continue tendo coragem, que você continue sendo esse voluntário. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família. Muito obrigado, Vanus. Um bom dia a todos e que realmente a gente valorize e que procure dar sentido realmente a essa busca por nossa saúde mental. Muito bom, gente. Depois de ter conversado aqui com o Eider Mendes, voluntário da CVV, a gente convida você que está assistindo o nosso programa, queria que você continuasse aqui. Quero que você que está aí acompanhando o nosso programa, que você também possa, de uma certa forma, buscar de verdade ajudar alguém. Eu estou aqui do lado do Eider, de repente, olha uma luz para você ajudar as pessoas. Você muitas vezes acorda de madrugada para orar. Que bênção! Acorda de madrugada para orar, mas acorda de madrugada também para salvar vidas que estão aqui na Terra. Então, muitas vezes você não tem ideia. Inclusive, a gente chama atenção ainda aqui com o Eider, desse Centro de Valorização, né, da Vida, que é a CVV. CVV é uma organização, como a gente havia falado, sem fins lucrativos, fundada desde 1962. E ela desempenha, na verdade, esse papel crucial com pessoas admiráveis, né? Em nome do Eider, eu parabenizo todos os demais no Brasil que estejam fazendo esse trabalho tão maravilhoso. É 24 horas, esse apoio emocional que é totalmente gratuito. Ah, Vanusa, mas eu não tenho vontade, não me passa pela cabeça esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, busque conversar com eles. Não é questão de você esperar que isso passe pela sua cabeça. É evitar que, na verdade, ele passe pela sua mente. Essa é a verdade. Então você pode ir pelo telefone 188, tem o chat, o e-mail e atendimentos presenciais nos postos distribuídos pelo Brasil.